Colegas advogados, na atividade de hoje, os senhores imaginam que foram contratados para elaborar um contrato de aluguel para imóvel residencial. E os senhores estão aqui fazendo o contrato em prol do locador. O contrato de aluguel para imóvel residencial segue exatamente este. O Roberto Almeida Santos, que lhes contratou, vai alugar o imóvel para a Moda Fina Comércio de Roupas. O imóvel é no centro da cidade, prazo de 36 meses, a começar hoje, 10 de fevereiro, até o 9 de fevereiro de 29. O valor de R$ 4.500 a ser pago todo dia 5 por Pix. Teve aí atualização pelo IGPM, na falta pelo IPCA, obrigações energia, IPTU, das garantias foi dada uma caução em dinheiro, será dado, e assim vai. Qual que é o desafio aqui, senhores? Vocês sabem que a partir deste ano entrou em vigência com a reforma tributária o IVA dual, IBS-CBS, cujo fato gerador é a locação de imóveis como também arrendamento. Perfeito, senhores? Então é necessário adequar a reforma tributária à questão do IVA dual dentro desse contrato de locação. Quem vai pagar esse imposto? Pela lei, quem paga é o locador. Mas é possível, se utilizarmos de alguns meios jurídicos para estabelecermos um acordo no sentido de que o locatário venha a arcar com o IVA dual? É possível. Para isso, vamos nos valer da inteligência artificial. O que vamos fazer aqui na prática? Tudo está no Word, vamos copiar tudo. Colocarmos aqui, vamos nos valer do Gemini. Os senhores viram que eu gosto muito do Gemini, né? Porque eu tenho verificado que ele tem se sobressaído em relação às demais IAs. Tá bem? Vamos elaborar o seguinte prompt. Você, como advogado do locador, experiente, tanto na reforma tributária como no direito imobiliário, verifique se neste contrato teria cabimento as cláusulas da reforma tributária, especialmente do gross up e split payments. E, se houver, insira no contrato e, após, elabore um parecer explicativo e didático para que seja apresentada às partes envolvidas neste instrumento. Elaboramos aqui o prompt para verificar se nesse contrato de locação incidiria a reforma tributária, o IVA dual, e quais seriam os mecanismos a serem inseridas, as cláusulas a serem inseridas neste instrumento de locação. E também nós pedimos para a IA fazer um parecer didático, tendo em vista que as partes não são especialistas em direito, são pessoas leigas. E aqui está. Como colega advogado, atuando aqui em defesa dos interesses do locador e com foco na segurança jurídica, realizei a análise citada. O contrato da vigência, embora o locador seja pessoa física, a reforma tributária traz zona cinzenta sobre equiparação de locadores habituais a contribuintes, há possibilidade de tributação, portanto, tem total cabimento a inserção de cláusulas de salvaguarda, gross up e split payment.
Sem ela, se houver incidência tributária futura sobre aluguel, o imposto seria descontado do valor recebido pelo Roberto, diminuindo a sua renda líquida. A cláusula de gross-up garante que o valor de 4.500 seja líquido, transferindo o ônus financeiro do novo tributo para o locatário, ou reajustando o valor bruto. Abaixo apresento a nova redação das cláusulas para inserção no contrato. Parecer jurídico didático. Parte 1. Aditivos, cláusulas a serem inseridas. Sugiro a inclusão de um capítulo específico. 3.1. Da adequação à reforma tributária. Cláusula 4A. Cláusula de gross-up e preservação do valor líquido. As partes reconhecem que o valor do aluguel de 4,5 na cláusula 4ª foi pactuado considerando a carga tributária vigente na data da assinatura. Parágrafo 1º. Caso, durante a vigência deste contrato, entre em vigor normas decorrentes da reforma tributária, que passe a tributar diretamente a locação do imóvel, por pessoas físicas ou equiparadas, fica desde já convencionado o reajuste automático do valor bruto do aluguel, gross-up. Parágrafo 2º. O reajuste visará manter o valor líquido original percebido pelo locador inalterado. Assim, o valor a ser pago pela locatária será acrescido do montante necessário para cobrir as despesas do novo tributo, de modo que após a dedução ou retenção dos impostos, reste ao locador o valor líquido pactuado devidamente corrigido. 4b. Cláusula de split payment. Na hipótese de implementação do sistema de pagamento fracionado previsto na regulamentação da reforma tributária, a locatária fica obrigada a realizar o recolhimento dos tributos incidentes sobre a locação, diretamente aos cofres públicos, por meio da liquidação financeira bancária. A adoção do split payment não isenta a locatária de complementar o valor repassado ao locador para que este atinja a soma líquida devida nos termos da cláusula 4A. Caso o sistema bancário realize dedução automática do valor bruto, sem o prévio ajuste do preço gross-up, tá? Parecer jurídico explicativo. Impactos da reforma tributária. Interessados, as partes, inclusão das cláusulas, a contextualização. O Brasil está passando por profunda mudança em seu sistema de impostos, com a aprovação da reforma tributária, e com mais força a partir de 2027, os novos tributos, IBS e CBS, que começarão a substituir os atuais. Como o contrato de locação terá duração de 3 anos, ele atravessará exatamente o período de transição e implementação de novas regras. O que é e para que serve o gross-up? No modelo atual, quando o senhor Roberto aluga para a moda fina, ele paga imposto de renda sobre o valor recebido. Com a reforma, existe a possibilidade de que as locações venham a ser tributadas, semelhante ao IVA europeu, o que são impostos cobrados por fora. O problema, se o governo criar um imposto de 20% sobre aluguel e não tivermos previsão contratual, desse imposto de 4,5%, que passaria a receber, o senhor Roberto passaria a receber apenas 3.600, quebrando o acordo comercial. Entendem, senhores? Aqui ele está explicando para as partes. A solução gross-up. Esta cláusula define que os 4,5 são o valor que sobra para o dono do imóvel, o valor líquido. Se surgir um novo imposto sobre locação, o valor do boleto aumenta proporcionalmente apenas para cobrir esse imposto, garantindo que o locador continue recebendo o valor combinado. Então, os senhores viram a preocupação? A cláusula gross-up assegura ao locador de receber o valor líquido pactuado. Ou seja, se descontar a alíquota do IBS-CBS, o locador vai receber menos. Então, joga essa obrigação nas costas do locatário.
Vantagem para o locatário. Como a Moda Fina é uma empresa no novo sistema de reforma tributária, todo o imposto pago no aluguel gerará um crédito tributário integral, ou seja, embora o valor nominal do aluguel suba para cobrir o imposto, a empresa recupera esse valor abatendo dos seus próprios impostos a pagar. Para a empresa, o efeito econômico tende a ser neutro, o chamado zero a zero. Entenderam a situação? O que é o split payment? O split payment é o pagamento dividido, é uma tecnologia bancária trazida pela reforma tributária para evitar sonegação. Como funciona? Quando a moda fina pagar o boleto ou fazer PIX do aluguel, o próprio sistema bancário identificará automaticamente quando é imposto e quando é do locador. O banco enviará o imposto direto para o governo e o aluguel para o locador. Cláusula: inserimos essa previsão apenas para autorizar que isso aconteça e clarificar que, se o banco separar o dinheiro, a obrigação de pagar o aluguel foi cumprida, desde que o valor chegue à conta do senhor Roberto e que seja líquido e correto. Conclusão: as alterações visam apenas blindar o contrato contra incertezas legislativas futuras. Para o locador, garante que ele continuará recebendo 4.500 líquidos, independente de novos impostos, e para o locatário, garante que o contrato está atualizado com a lei, evitando as multas fiscais. Entenderam, senhores, quão esclarecedor foi você se valer da IA tanto para inserir, adequar nas cláusulas do contrato, como fazer um parecer didático para o seu cliente, para outra parte, entender o motivo de inserção de tais cláusulas, principalmente demonstrando que o locatário não vai ter prejuízo, porque ele poderá se valer da compensação tributária, o que acabará sendo neutro, 0 a 0. É isso a importância da IA na reforma tributária, como exemplo nos contratos de locação. Tá? Quanto tempo os senhores levariam para fazer tudo isso? Perfeito, senhores? IA jurídica na prática. Petições reais, resultados reais.